E aí, galera, beleza? Mais uma receita de bolo e de lasanha bolonhesa para o site de culinária corte e costura que você assiste aqui. Então todos peguem papel e caneta para anotar a nossa receita de hoje. Calma, se assustou, né? Então, não vou falar de receita até porque eu sou um péssimo cozinheiro. Mas a ideia é para falar mesmo sobre como lidar com clientes, né? Eu já entrei nesse clima assim meio diferente, já pra gente descontrair um pouco e você ter uma noção melhor do que muita gente passa sufoco, né? Algumas pessoas que estão ouvindo isso agora com certeza devem estar dizendo: poxa, eu já passei um sufoco com o cliente, ou porque eu não tinha experiência de quanto cobrar pelo que eu faço, ou porque simplesmente eu não fiz um contrato. Então aqui vai algumas dicas para quando você for fazer um site. Isso pode ser para um site, para um sistema, para vários trabalhos que você vai fazer, né? Não é só simplesmente saber usar as ferramentas. Ah, eu sei usar o Core, o Fireworks, o Photoshop, eu sou o cara desenvolvendo sites. Mas você pode sim ter sérios problemas. Então, o primeiro item que eu coloquei aqui é: aprenda a cobrar pelo seu trabalho. Eu prefiro ficar sem trabalho do que pegar um trabalho muito grande e ganhar muito pouco, né? Então, se você tem um sistema que você vai desenvolver, que você acha justo o seu preço ser R$ 5.000, por exemplo, então cobre R$ 5.000. Ah, não, mas eu quero fazer a média com o cliente, é a primeira vez o caramba. Se ele não gostar do seu trabalho, se você trabalhar insatisfeito, ele além de não fechar mais nenhum contrato com você, ainda vai sair falando mal. Então, se você acha que o seu trabalho custa 2.000, custa 3, custa 4.000, cobre quanto você acha que vale o seu trabalho. Até porque você vai desenvolver um trabalho muito mais interessante, porque você vai estar trabalhando satisfeito. E outra, exige adiantamento. Toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu exijo no mínimo 30% do valor do projeto. Se for um projeto menor, onde eu vou trabalhar e o preço é menor, aí eu já exijo maior. Por exemplo, às vezes eu exijo até 50% na hora antes de começar a trabalhar, né? Mas Adriano, tem cliente que fala: eu só vou pagar quando houver alguma coisa. Eu não trabalho desse jeito. Eu já recebi, por exemplo, uma proposta de fazer sites grandes, né? Teve uma proposta que eu recebi já tem um certo tempo, acho que tem uns 3 meses, 4 meses mais ou menos. E o projeto em geral ficou orçado, eu não trabalharia sozinho, precisaria de uma equipe, mas ficaria entre 12 e 14 mil reais. Para você ter uma ideia do quanto o projeto era grande. Só que o acordo era: quando o projeto estiver pronto, vai ser pago. Eu, claro, lógico, sequer fui para a reunião, porque isso está completamente fora da minha linha de trabalho. Então, cobre. Eu tenho até um artigo no meu site de quanto cobrar. Cada pessoa tem um preço, até porque cada pessoa tem uma despesa diferente. Eu tenho as minhas despesas, então eu tenho mais ou menos uma média de quanto eu cobro. Então, vale a pena você saber cobrar pelo seu trabalho e, claro, exigir um adiantamento, ok? E quando o cliente falar sobre a questão de: ah, mas eu vou pagar sem ver, aí você tem que ter os seus argumentos. Você unindo uma boa entrevista, que eu vou falar no item 2 agora, com um bom briefing, que eu vou falar no item 5, é muito difícil o cliente não gostar do que você fez. A menos, claro, que você não tenha experiência em criação, não é? Mas se você está se propondo a fazer um site, é porque pelo menos você já tem a confiança de que você pode desenvolver aquilo ali. Então, o segundo item é prestar atenção nos mínimos detalhes para você não ter problema posterior. Lembre-se que você tem um conhecimento técnico e o cliente tem o conhecimento do negócio dele e tem o dinheiro no bolso, que é o principal. Então, tente falar tipo uma conversa. Não tente chegar para ele: olha, não, o seu site quer... Por exemplo, eu vi um aluno uma vez que ele disse que chega para o cliente e fala: ó, só quer quantos menus, só quer quantos bancos de dados. Ah, fala sério. Se ele soubesse de tudo isso, ele não estava lhe contratando, né? Você, claro que você vai pegar uns clientes mais entendidos, que vão querer dizer: não, isso aí é simples e tal, mano. Não é assim que funciona. Então, você tem que ter essa conversa aberta com ele. Por exemplo, estou fazendo um site para uma escola de informática. Eu vou chegar para ele e fazer: diga os menus. Não. O que é que você quer? O que é que você pretende? Não é? E com a sua experiência, você como web designer, o que é que você já pode dar de dicas para ele? Só seria legal a gente ter um espaço para vocês, para os seus professores escreverem um artigo e ter sempre notícias lá, ter uma área de propagandas. Seria legal que as pessoas se cadastrassem para vocês mandarem propagandas de cursos. Aí você vai dando as ideias, ele vai dizendo: ô, rapaz, gostei disso, tal, legal. E no final, você passa o orçamento. Agora, uma outra coisa é: se você não tiver certeza, o item 3
Se você não tiver certeza, não dê o valor na hora. Tem cliente que vai querer, você só sai daqui se disser mais ou menos quanto eu vou gastar. O que eu faço é, como você viu aí no item, você tem ótimos argumentos para sair da mesa do cliente sem dar um orçamento. Eu chego para o cliente, quando é um orçamento, uma coisa mais detalhada, eu digo, ó, se eu te passar um orçamento agora, eu posso até lhe passar um valor mais alto do que realmente é. Porque só quando eu chegar em casa, quando eu colocar em prática, quando eu for para o computador e projetar de fato o que eu vou criar para você, é que eu vou ter a noção de custo. Então eu posso te passar um orçamento errado. Com isso eu ganho um tempo para realmente projetar, ver o trabalho que eu vou ter para depois passar um orçamento. Porque às vezes você vê uma coisa simples. Você quer um exemplo? Eu fechei um contrato com um cliente onde ele tinha, foi um arquiteto, e ele tinha um site dele lá com um monte de fotos, tudo bagunçado. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu quero todas as fotos que estão no site atual, no site novo. O que foi que eu fiz? Apesar da experiência que eu tenho, eu fiz um orçamento de um site que teria uma galeria de fotos. O problema é que quando o site ficou pronto, ele queria uma galeria para cada obra. Só para vocês terem uma ideia, foram quase 50 galerias de fotos. Eu cheguei para ele, conversei numa boa, a gente realçou, né, fez um orçamento novamente e ele acabou pagando mais porque realmente ele viu que a ideia do que ele me passou não foi a ideia que eu entendi, mas já estava em contrato, né, ele foi muito educado, nisso eu tive sorte. Ele poderia muito bem ter batido o pé e ter dito, Adriano, eu deixei muito claro, se você não entendeu o problema seu, você vai ter que arcar com o contrato. Você quer um outro exemplo agora de uma pessoa que não se deu tão bem? Teve um cara, um colega assim apenas de conhecimento, que ele fechou um contrato com um advogado para fazer o site. E o próprio advogado fez o contrato, veja como foi a situação. E nesse contrato tinha dizendo um link lá, uma página com código civil. O cara não leu direito, assinou o contrato, se encantou porque ele ofereceu para pagar à vista antes de ver, aí deixou o cara fazer o site. Quando o cara chegou com o site, ele disse, ué, mas você deixou o link aqui só com o nome do Código Civil para o livro e tal. Ele disse, ué, mas não é isso? Eu disse, não, meu amigo, eu quero todas as leis no meu site, eu quero o Código Civil no meu site. Só para vocês terem uma ideia, resumindo essa história, o cara teve que fazer um site com 5.000 links. Eu tive pena dele, porque o cara teve que digitar o Código Civil inteiro. O cara levou quase um ano para fazer o site e teve um prejuízo aí imensurável. Então, se você não tiver certeza, não dê o orçamento na hora, porque você vai acabar fazendo uma coisa com um valor abaixo do que você queria e vai fazer um trabalho insatisfeito. E trabalho insatisfeito dificilmente o cliente vai gostar, ok? No quarto, faça um contrato com tudo que vocês conversaram e aprenda a quebrar essa tensão de contrato. Tem gente que não quer fazer contrato. Tem gente que fala, até discussões por e-mail, Adriano, eu não gosto de contrato porque o cliente fica aquela pressão. Mas é aí onde está. Depende muito da sua postura em relação a esse contrato. Eu já tive problema com pagamento de cliente, pode ter certeza, não é? Mas eu tenho o meu jeito de cobrar. Só que o contrato que eu uso não é para cobrar judicialmente. Se o cara não me pagar, é simples. O poder é nosso, o poder está na nossa mão. Tira o site do cara do ar e pronto. Você deixa no contrato muito claro. Se ele não pagou, você não precisa. Se você quiser ir para a justiça, tudo bem. Mas eu não cobro na justiça. Eu não tenho um contrato para ir para a justiça. Eu tenho um contrato para a seguinte situação. Por exemplo, um amigo meu fez um sistema